Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje eu entrevisto Flávio Paulo Jorge Nunes. Ele é professor doutor e exerce a função de professor auxiliar do Departamento de Geografia da Universidade do Minho, em Portugal. Professor Flávio, seja bem-vindo ao nosso programa Educação em Pauta. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui convosco e poder participar nesta vossa iniciativa. É sempre muito importante essas parcerias, né? Essa parceria com a Universidade do Minho, essa formação dos nossos professores do IFRN e todas as vezes que vocês vêm até o nosso instituto, é super importante e a gente faz questão de entrevistar no programa Educação em Pauta. Muito obrigado. Tem sido uma excelente experiência a oportunidade de estar aqui durante esta semana convosco e tem sido um momento de aprendizagem coletiva e esperemos, e estou certo, que será o início de uma longa colaboração, não apenas na área do ensino, mas progressivamente também na área da investigação, que é isso que também desejamos, não ao nível apenas das teses de doutoramento, mas também de projetos de investigação coletivos mais abrangentes e envolvendo também mais elementos. Professor, o senhor é pesquisador na área de urbanismo e planejamento estratégico de cidades, né? Eu gostaria de fazer essa pergunta. Até chegar a essa linha de pesquisa, essa formatação, como se deu a sua trajetória acadêmica até ser professor da Universidade do Minho? Muito bem. Eu fiz a licenciatura em Geografia na Universidade do Porto e logo após terminar essa licenciatura eu optei por realizar um mestrado na Escola de Arquitetura, na área do planeamento urbano. Portanto, era um mestrado transdisciplinar que envolvia docentes de engenharia, de arquitetura, de geografia, portanto, uma colaboração entre as engenharias, digamos assim, e também as ciências sociais e humanas. E foi uma ótima experiência para adquirir conhecimentos em equipas pluridisciplinares que atuam no domínio da gestão urbana, da elaboração de instrumentos de gestão territorial, especificamente na área do planeamento urbano. Na sequência desse mestrado, acabei por ter a oportunidade de prestar serviços de consultoria para uma empresa privada que atua na área do urbanismo e do desenvolvimento regional e local, onde colaborei em muitos projetos de planeamento estratégico de cidades. Nessas funções, eu participava sobretudo no domínio do urbanismo comercial. Em Portugal há uma problemática muito intensa de estudo que está relacionada com a revitalização dos centros de cidade, nomeadamente ao nível da revitalização do comércio tradicional. A abertura das grandes superfícies comerciais, hoje em dia, os novos hábitos de consumo e também de lazer e de ocupação dos tempos, levaram a uma diminuição da frequência do uso pedonal, digamos assim, dos centros de cidade e o comércio tradicional entrou numa fase de declínio ao nível das suas vendas. No fundo, as pessoas preferem muito mais irem para espaços de maior conforto no interior dos centros comerciais, que julgo que aqui também acaba por ter essa tendência. Perante esta tendência, digamos assim, o governo português acabou por investir desde o final dos anos 90, seriamente na revitalização do comércio tradicional dos centros de cidade. Portanto, eram elaborados projetos com uma vertente muito forte de intervenção urbanística, tornando os espaços mais convidativos, mas também na perspectiva de tornar essas lojas, portanto, esses estabelecimentos comerciais, mais competitivos, investindo mais na área do vitrinismo, do marketing, da promoção, da animação cultural em espaços públicos. E, pronto, foi uma experiência, de facto, muito interessante essa que eu tive a oportunidade de participar no âmbito do urbanismo comercial. E durante este processo eu iniciei a minha colaboração com a Universidade do Minho, em 1998, e desde então tenho vindo a colaborar permanentemente, desde 2001 numa situação de total exclusividade, e foi num enquadramento da Universidade do Minho que depois realizei o meu doutoramento, que terminei em 2007, e onde continuei também a preocupar-me e a atuar nesta área no fundo, da revitalização do território, da dinamização dos espaços periféricos, embora o doutoramento tenha direcionado um pouco mais para a questão das tecnologias da informação e da comunicação. A área mais da geografia do ciberespaço, que tive a oportunidade na terça-feira de fazer uma conferência aqui no vosso instituto sobre essas temáticas. Mas de um modo muito sucinto, digamos que terá sido este o percurso e os factos mais relevantes que acho que merecem ser destacados. Se pudesse destacar um outro elemento, eu falaria da minha colaboração ao nível da política europeia, onde tive, ainda na área da consultoria, algumas participações na condução de alguns programas de cooperação interregional.
Eu participei numa organização europeia dedicada à dinamização dos espaços periféricos, nomeadamente das regiões marítimas europeias, e aí tive a oportunidade de colaborar na definição estratégica das principais prioridades a serem seguidas no âmbito da cooperação interregional e nomeadamente da cooperação transfronteiriça. E pronto, esse foi um outro trabalho muito interessante. Portanto, digamos que a minha atuação vai variando entre a escala regional e a escala local, não é? No âmbito desta interação. E como professor da universidade, né, a pesquisa é algo que é fundamental, né? Quais são as linhas que você de estudo continuou nessa área de urbanismo, nessa área de contribuição? Sim, eu continuo a trabalhar na área do planeamento urbano. Dentro dessa área do planeamento urbano, obviamente que as temáticas de atenção são múltiplas e muito variadas. Eu trabalho especificamente na área da segregação socioespacial, nomeadamente estratégias de miscigenação social, ou seja, procurar que algumas áreas críticas urbanas que resultam da concentração espacial de população mais carente, como atuar no sentido de procurar uma maior integração no espaço urbano dessas comunidades, digamos assim. Onde existem diferentes estratégias que têm vindo a ser conduzidas para esses territórios e procuro, de certo modo, desenvolver alguma pesquisa nessa área da segregação socioespacial. E, por outro lado, no domínio, digamos assim, do desenvolvimento regional, a minha preocupação está mais direcionada para a geografia económica, onde procuro investigar, sobretudo, a atração de investimento direto estrangeiro e a sua importância para a revitalização das economias regionais. Digamos que concentro a minha atenção em alguns clusters de atividades económicas mais relevantes no norte de Portugal, nomeadamente a indústria do têxtil e do vestuário, e procuro, obviamente, colaborar com outros investigadores de outras universidades e também de associações, digamos assim, da sociedade civil, no sentido de elevar, digamos assim, os níveis de competitividade deste setor de atividade económica, que é muito relevante para o norte de Portugal. O senhor citou, talvez, essas minorias, né, que economicamente falando, comercialmente, às vezes tem essa dificuldade de competir com multinacionais ou empresas que são instaladas na própria região. Mas como é que funciona essa pesquisa e essa cooperação que o senhor citou há pouco agora com outras instâncias? Como é que vai funcionar a partir de uma universidade que é do Minho, dá uma formação para esses comerciantes, esses donos de empresa? Como é que funciona? No sentido de tentar elevar a competitividade desses comerciantes. A perspectiva é, de certo modo, no domínio mais empresarial, digamos assim, procurar que estejam a par das principais correntes, nomeadamente ao nível dos estudos de marketing, de promoção, de divulgação das suas atividades económicas, muitas vezes também fazendo uso das novas tecnologias de informação como forma de promover as suas atividades. No fundo, a perspectiva é dar-lhes a conhecer os casos de sucesso, digamos assim, que têm surgido neste domínio e procurar, obviamente, que tenham ferramentas para conseguirem competir num mundo que é cada vez mais agressivo em termos de conquista de consumidores. Nesta perspectiva, e nomeadamente falando da questão do setor do têxtil e do vestuário, há muito ainda a fazer no norte do nosso país, uma vez que nós somos um tecido económico muito industrial, digamos assim, onde a parte da produção é muito relevante, mas a parte do setor distributivo não tem tanta expressão. Há muito, por exemplo, a aprender com a nossa região vizinha, a Galiza, que, obviamente, neste domínio do setor do têxtil e do vestuário, tem das principais marcas mundiais ao nível de lojas próprias e de marcas de vestuário. Portanto, há aqui conhecimentos cruzados entre os dois lados da fronteira que as estratégias de cooperação transfronteiriça podem, de facto, ser muito úteis para que os nossos empresários, no fundo, possam caminhar num sentido de elevar a sua cadeia de valor, apostando em atividades de maior valor acrescentado e que, obviamente, também são mais rentáveis e propiciam, digamos assim, maior valor para a região do que somente as atividades industriais ou produtivas, mais assentes na mão de obra e no custo do trabalho, que, obviamente, não são tão, em termos de intensidade tecnológica ou de contributo, digamos assim, para o valor da região, acabam por ter menos expressão do que, por exemplo, aquelas que têm na Galiza. Em relação ao financiamento na área de geografia, né, como é que funciona a
que a gente teria de cenário para isso? Ok. Sobre a questão da investigação, digamos assim, investigação científica produzida no nosso país, obviamente que a investigação financiada tem uma relevância muito determinante, digamos assim, no avanço do conhecimento e na produção de conhecimento. No entanto, eu gostaria também de começar por referir a importância da investigação não financiada. A investigação não financiada tem, obviamente, muitas repercussões, digamos assim, e ela é, de facto, talvez até a maioria da investigação que se faça no nosso país. A não financiada que acontece dentro da própria universidade? Sim, dentro da própria universidade. Nós desenvolvemos muita investigação no âmbito, por exemplo, das teses de mestrado e das teses de doutoramento. São oportunidades muito relevantes para aprofundar o conhecimento, para testar metodologias, para desenvolver estudos de caso, e muita dessa investigação que se desenvolve deste modo, ao nível da elaboração das teses, ou, por exemplo, até mesmo ao nível dos interesses particulares dos investigadores, que não querem ou não pretendem estar subjugados às agendas, digamos assim, das entidades financiadoras. Muita dessa investigação acaba por dar origem a participações em congressos, que depois, obviamente, dão origem a artigos, e muitos deles são artigos publicados e referenciados internacionalmente. Por isso, a investigação não financiada no nosso país acaba também por ter muita relevância e acaba por ser determinante, digamos assim, para o facto de, no fundo, de nós conseguirmos, obviamente, ter rácios muito elevados ao nível da produção científica e também, obviamente, estarmos em alguns dos rankings mais conceituados ao nível das instituições de ensino superior. Podemos até dizer que a investigação não financiada acaba por nos dar mais liberdade, digamos assim, ou seja, nós podemos optar por uma investigação de maior risco, testando novos conceitos, novas metodologias, obviamente sem passar pelo crivo, digamos assim, dos avaliadores dos projetos de investigação. Por isso, obviamente, não se pode descurar o peso e a importância que a investigação não financiada tem na produção científica também que se desenvolve no nosso país. Ao nível da investigação financiada, que no fundo era o objeto mais concreto da sua questão, nós temos aqui diferentes escalas, digamos assim, diferentes fontes de financiamento. As instituições de investigação científica em Portugal podem, obviamente, obter fundos de financiamento que variam desde a escala europeia, fundos da União Europeia que são dirigidos para o apoio à investigação científica, embora, obviamente, aqui estamos a falar de projetos de candidatura de maior complexidade, projetos que são muito exigentes ao nível da gestão processual, do cumprimento de prazos, da própria redação dos projetos, que tem que obedecer a códigos próprios de escrita, ela tem de ser toda redigida em língua inglesa, tem que ser defendida em língua inglesa nas reuniões de avaliação desses projetos, todos os relatórios anuais e semestrais desses projetos têm também de ser desenvolvidos para nós numa língua estrangeira. E o orçamento também. Exatamente, pronto. E a elaboração do orçamento, a gestão dos planos de financiamento e dos planos de orçamento, obviamente são muito mais complexos, digamos assim. Por isso, ela acaba por ser muito relevante em termos de volume de financiamento, mas nem todos os institutos de investigação de todas as áreas disciplinares, obviamente, têm uma preparação em termos de equipa, digamos assim, e de apoio administrativo, que lhes permite, obviamente, participar, digamos assim, nesse jogo internacional. Muitas vezes nós participamos não como líderes, digamos assim, dos projetos que estão a ser desenvolvidos à escala europeia, mas como participantes. Muitas vezes as equipas de liderança estão nos outros países e nós participamos nessas redes como colaboradores, digamos assim, como membros desses projetos de investigação. Por isso, trata-se de uma investigação muito relevante, mas também mais complexa e é mais difícil, digamos assim, participar, digamos assim, nesse campeonato. Num outro campo, digamos assim, mais extremo, nós temos algum financiamento também que é um financiamento mais local. Há muita atuação dos investigadores, digamos assim, até em trabalhos de consultoria para as autarquias locais, consultoria para as associações de desenvolvimento regional ou até para as empresas. Esse trabalho que nós prestamos de interação com a sociedade acabam por ser momentos muito relevantes no acesso à informação e que depois acaba dar origem também a momentos de reflexão, de escrita, que acabam por alimentar também a produção académica que se faz, nomeadamente ao nível da participação em conferências e também depois na elaboração de artigos e de publicações internacionais. Por isso, digamos assim, que o investigador, em cada função que desempenha, quer seja, por exemplo, nas aulas, quer seja na orientação de teses, quer seja na consultoria, quer seja na participação em projetos, todos os seus momentos de trabalho acabam por ser momentos de input, ou seja, momentos de entrada e momentos de reflexão para a produção científica que elaboramos no nosso país.
no fundo, as nossas publicações não resultam apenas dos projetos financiados, não é? Resultam de todo o trabalho que nós vamos executando. Entre estas duas escalas, a escala europeia, ou internacional, e a escala local, nós temos, obviamente, a escala nacional, o apoio governamental que é dado à ciência e à investigação científica. E neste panorama, a principal instituição é a Fundação para a Ciência e Tecnologia de Portugal, que obviamente tem vindo a promover concursos anuais ou bianuais em todos os domínios científicos, fornecendo fontes de financiamento muito relevantes, digamos assim, no apoio à investigação. Em Portugal, a percentagem, digamos assim, do produto interno bruto dedicado à investigação, ela tem variado, digamos assim, ao longo da última década. Nós tivemos um momento de ascendência até o ano 2009, em que tivemos cerca de 1,7%, 1,6%, quase 1,7% do PIB dedicado à investigação, e a partir daí, também em consequência da crise financeira e económica, das contas públicas, obviamente o financiamento disponível para a investigação também sofreu um retrocesso. Portanto, a partir daí tem vindo a decrescer e neste momento está em cerca de 1,5% do PIB. A grande meta que nós temos ao nível do horizonte 2020 até 2020 é atingir uma proporção do investimento para a ciência e para a investigação da ordem dos 3% do PIB. Portanto, essa é uma meta ambiciosa que obviamente iremos tentar alcançar e para a qual obviamente há esse empenho, digamos assim, e iremos obviamente agora assistir ao desenrolar dos próximos anos e também da própria comportamento da economia, comportamento das contas públicas, para ver se, obviamente, é possível cumprir este financiamento. Por isso, Portugal está numa posição em que, obviamente, tem países da União Europeia que investem muito mais. Se falarmos da Finlândia, da Dinamarca, da Suécia, da Áustria, da Alemanha, são países, obviamente, onde a importância que se concede à investigação é muito superior, na ordem, às vezes, dos 3% ou até acima disso. Mas também a nossa posição não está no fundo da tabela. Nós temos um investimento superior, as últimas avaliações, referentes julgo ao ano de 2012, dão-nos um investimento superior a países como a Espanha, ou como a Irlanda, ou como a Itália. Por isso nós estamos, digamos assim, num patamar, digamos assim, não estamos no meio da tabela, estamos um pouco abaixo do meio da tabela, mas obviamente há um reconhecimento para a questão da investigação. A única diferença é que, por exemplo, nesses países que estão a liderar a tabela, nós temos uma diferença comparativamente com Portugal. Em Portugal, a maioria do investimento para a investigação e para o desenvolvimento é um investimento público, enquanto nesses países como a Suécia, a Finlândia, a Bélgica, por exemplo, nós temos na ordem dos 70% do investimento é proveniente do setor privado. No Reino Unido anda pelos 60%. Por isso, no nosso país andará pelos 47%. Por isso, ainda há uma maioria do investimento que é proveniente, no fundo, do Governo e, obviamente, o Governo, com estas políticas de austeridade mais recentes, obviamente acaba também por se refletir em todos os setores da sociedade e também, obviamente, o setor da investigação acaba por sofrer de uma forma direta e tem de acompanhar também o esforço que está a ser feito, digamos assim, na sociedade no seu conjunto. Por isso, há diferenciações entre aquilo que se passa, digamos assim, ao nível de alguns países europeus e aquilo que se passa em Portugal. Portanto, o objetivo é que também que a participação da sociedade civil, nomeadamente ao nível do investimento privado, possa ser progressivamente mais elevada comparativamente ao investimento que se faz no setor público. Nós verificámos, através de um estudo que elaborámos para a última década, da avaliação de todos os projetos financiados pela FCT em todos os domínios científicos, o que se verificou é que há um predomínio, digamos assim, das ciências, das engenharias e das tecnologias. Elas agregam cerca de 1/3 de todo o financiamento concedido à investigação em ciência. A seguir às ciências da engenharia e das tecnologias, nós temos as ciências naturais e agrárias e depois as ciências da saúde. São estes 3 grandes domínios que absorvem a grande fatia do investimento. As ciências sociais e humanas, digamos assim, estão mais no fundo da tabela. Elas agregam cerca de 15% do financiamento concedido à investigação e desenvolvimento e estão apenas acima das ciências exatas, matemática, química e física. Portanto, aquilo que é aqui importante destacar, obviamente, não é tanto esta menor proporção do investimento. Obviamente, existem outras áreas disciplinares que são mais exigentes ao nível das tecnologias que necessitam para desenvolver os seus projetos, mas detectar, sobretudo, que ao longo desta última década verificou-se um progressivo aumento da importância e da proporção absorvida pelo financiamento dirigido para as ciências
digamos assim, das mais relacionadas com as engenharias e com as tecnologias. Portanto, no início da década havia uma distribuição mais equilibrada entre estes 5 grandes áreas científicas. No final da década, digamos que essa distribuição estava mais desequilibrada, com um predomínio mais expressivo para as ciências mais, digamos assim, mais tecnológicas e com uma subalternização, digamos assim, das ciências sociais e humanas do que aquilo que se verificava no início desta década. Obviamente estamos aqui a falar também de opções ideológicas, digamos assim, algumas correntes de pensamento mais defensoras do determinismo tecnológico, que acreditam na importância e no papel das tecnologias na modelação da sociedade e na transformação enquanto determinante do desenvolvimento histórico da sociedade. Estes discursos, digamos assim, acabaram também por se repercutir nos próprios discursos políticos. Nós tivemos, nesta primeira década, governos, digamos assim, que basearam as suas campanhas eleitorais em chavões como, por exemplo, o choque tecnológico. Portanto, a importância do desenvolvimento das tecnologias, nomeadamente na área das tecnologias da informação e da comunicação, como fator promotor do maior desenvolvimento económico e social da nossa sociedade portuguesa. Portanto, estas opções políticas, digamos assim, acabaram por levar a alguma subalternização das ciências sociais e humanas no contexto do investimento na ciência que se tem vindo a desenvolver no nosso país. Portanto, hoje em dia, obviamente, tudo isto é muito criticável. Nós sabemos que todo o conhecimento científico ou natural é também científico ou social por natureza, não é? E, portanto, estas distinções dicotómicas entre ciências mais tecnológicas e ciências mais humanas acabam por trazer muito pouca valia, não é? O que importa, obviamente, é esta colaboração e a importância que todos os diferentes tipos de conhecimento têm para o avanço e para o progresso da ciência no seu conjunto. Por isso, há aqui algumas distorções, digamos assim, que têm vindo a ocorrer, que são preocupantes e que, obviamente, merecem a nossa atenção. No caso concreto das ciências sociais e humanas, nós temos 3 áreas disciplinares. E aqui podemos distinguir um pouco a realidade, porque também dentro destas áreas disciplinares há realidades muito diferenciadas. Nós temos 5 grandes áreas disciplinares que são as mais relevantes em termos do número de projetos aprovados e em termos do número de financiamento. Em primeiro lugar, a economia e a gestão. E a história e a arqueologia são as áreas que têm vindo a absorver, digamos assim, o maior número de projetos e o maior número de financiamento. Depois temos 2 áreas que cresceram muito significativamente, a psicologia e as ciências e políticas da educação. Eram 2 áreas que não tinham tanta expressão, digamos assim, ao nível do financiamento que lhes era concedido e que agora, no final desta década de análise, têm uma expressão bastante considerável. O curioso aqui verificar é que, obviamente, o crescimento destas 2 áreas teve que se fazer à custa do decrescimento de algumas. E esse decrescimento foi, sobretudo, alimentado ou foi, sobretudo, possibilitado pela sociologia e pela história. Digamos assim, são as 2 áreas que viram decrescer o seu financiamento para que estas 2 outras, a psicologia e as ciências e políticas de educação, pudessem crescer. A economia e a gestão, digamos assim, não participou neste transvase de financiamento. A importância que ela tinha no início da década continua a manter-se no final. Digamos assim que aqui há um esforço, digamos assim, de coesão que não é partilhado por todas as áreas disciplinares. A geografia está numa posição, obviamente também tradutora da sua dimensão que tem em Portugal, numa posição que não é numa posição cimeira, mas mesmo assim recebe mais financiamento, ou no conjunto desta década recebeu mais financiamento do que as ciências da comunicação e da informação, a filosofia, a antropologia. Portanto, tem um financiamento que acaba por também ser de alguma relevância e também compatível, ou melhor, concordante com a dimensão que esta área científica significa em termos de número de doutorados no nosso país. Pronto, a geografia tem mantido, digamos assim, a mesma proporção do investimento ao longo desta década. Não cresceu, mas também não diminuiu, portanto tem sido estacionário. Ao contexto atual, por exemplo, de Portugal, a política e a economia, ou... O que nós verificamos é que esta proporção desigual, digamos assim, entre estas 3 áreas disciplinares que constituem as ciências sociais e humanas se deve à distinção das próprias equipas que as constituem. Obviamente que as equipas que têm mais dimensão em termos dos cursos, dos doutorados, dos centros de investigação, são obviamente aquelas que têm mais condições para submeter projetos, obviamente, e para obter financiamento.
Fizemos uma análise muito interessante, porque às vezes entre as próprias áreas disciplinares há alguns discursos que são um pouco, ou seja, alguma incompreensão, porque é que algumas áreas disciplinares recebem mais financiamento do que outras. E nós chegámos a uma conclusão muito interessante em que verificámos que existe um valor médio de aprovação de projetos de investigação que é similar entre todas elas. Geralmente cerca de 25% dos projetos candidatados são aprovados em cada uma das áreas disciplinares. Por isso, e esta percentagem é muito igual em qualquer uma destas 3 áreas disciplinares. Por isso, há aqui também dinamismos que são dinamismos diferenciados, digamos assim, entre as ciências, que obviamente traduzem a diferente dimensão dos corpos de investigação que as constituem. Portanto, ao nível da geografia, como eu estava a referir, a sua importância tem sido estacionária ao longo do tempo. Não cresceu, não diminuiu, portanto tem mantido a sua importância. Na investigação que tem vindo a ser desenvolvida no âmbito da ciência geográfica, o que se detecta em Portugal é que ela é sobretudo desenvolvida na capital do país. Nós temos em Lisboa uma concentração de vagas do ensino superior, que é maior do que aquela que se verifica no resto do país, e também, obviamente, uma concentração de doutorados em geografia. E, obviamente, isso reflete-se e acaba por justificar o facto de, apenas na capital, se concentrar 2/3 dos projetos que são aprovados e do financiamento que é concedido à investigação geográfica que é desenvolvido no nosso país e que traduz, obviamente, este histórico que falei. Não podemos esquecer que foi em Lisboa que surgiu o ensino superior da geografia em Portugal, em 1904, e foi também em Lisboa, em 1948, que surgiu o primeiro centro de investigação em geografia, o Centro de Estudos Geográficos, pela mão de Orlando Ribeiro. Obviamente que as outras universidades são universidades onde, no fundo, a inserção da geografia, digamos assim, é muito mais recente, como, por exemplo, a Universidade do Minho, onde o ensino superior da geografia iniciou-se através de uma licenciatura em 1996. Por isso, obviamente, este histórico também ajuda a justificar esta disparidade geográfica na distribuição do financiamento para a investigação geográfica no nosso país. Mas também isso não quer dizer também que os estudos, as pesquisas sejam concentradas apenas nessa região. Não, é isso? Exatamente. Portanto, muita da investigação que é desenvolvida, por exemplo, em Lisboa e liderada por Lisboa, refere-se a outras áreas do país. Eu, por exemplo, para dar um exemplo, há pouco referi da cooperação transfronteiriça entre a Galiza e o norte de Portugal, no setor do têxtil e do vestuário, e eu participei num projeto de investigação que era liderado pela Universidade de Lisboa, especificamente sobre este caso de estudo, em que obviamente compôs a sua equipa com investigadores galegos, investigadores que residem e que trabalham no norte do nosso país. Portanto, há aqui obviamente uma preocupação em termos das temáticas e das áreas de estudo que obviamente não está concentrada apenas na capital do nosso país. Por isso, obviamente, aqui esse é um fator muito relevante também para compreender a distribuição da investigação geográfica que aqui se desenvolve. Ok, professor Flávio, muito obrigado. A gente está terminando o nosso programa, mas desde já eu já faço convite para que o senhor possa voltar outras vezes ao Brasil, ao IFRN também, ao Programa Educação em Pauta. Ok, muito obrigado pela oportunidade. E a você que está em casa, não esqueça, o Programa Educação em Pauta é transmitido aos sábados às 10 horas da manhã na TV Câmara. Até lá!